Olá, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, hoje eu vou falar sobre a questão dos evangélicos e essa questão do neoconservadorismo no Brasil, né? O neoconservadorismo no Brasil, ele ganhou muita força, principalmente pelos evangélicos. As igrejas evangélicas no Brasil só crescem, só enriquecem e cada vez ganham mais poder, né? É uma coisa que vai só aumentando. Vão aumentando o número de igrejas, vão aumentando o número de fiéis, vão conseguindo mais espaço na mídia, vão tendo mais poder, elegendo diversos deputados no Congresso, elegendo governadores, elegendo senadores, elegendo presidente. Essa última eleição de 2018 foi exatamente aquilo que eu previ alguns anos atrás em relação a essa questão dos evangélicos, que eles ganhariam poder de uma maneira tão grande que eles dominariam o cenário político no Brasil. E é isso que já aconteceu. E infelizmente a tendência é que isso aconteça de forma mais forte ainda no futuro. Por quê, gente? Como eu disse, o número de evangélicos só cresce, o número de deputados só cresce, o número de fiéis só cresce, o número de igrejas só cresce, a arrecadação cresce mais ainda, o espaço que eles têm midiático, até por conta do... A gente vive num sistema capitalista. Logo, se um grupo consegue mais gente, mais dinheiro, é um mercado muito forte, gente. Muito forte. Eu estava até vendo esses dias um canal sobre música falando sobre a questão de todos os cantores, quando entram em fracasso, eles se tornam evangélicos e vão gravar músicas, né, desse meio evangélico. Por quê, gente? Porque é um mercado forte, grande. Os evangélicos, eles consomem praticamente tudo daquilo, né? Tudo que é voltado para esse meio religioso. E tem um outro problema muito grande em relação a muitos evangélicos, uma quantidade enorme, né, deles. É essa radicalização deles. E outra coisa, gente, o evangélico, assim, uma boa parte deles, claro, não vou dizer que são todos, mas uma grande parte eles não pensam assim, olha, não, isso aqui é para mim seguir, eu gosto disso, eu quero isso, eu acredito nisso, eu vou seguir isso. Eles querem que as outras pessoas sigam. Esse sentimento de querer que as pessoas sejam regidas pela aquilo que eles acreditam, pela aquilo que eles gostam, pela aquela moral que eles querem estabelecer, né, que eles acham que é a correta, faz com que eles tenham esse desejo de que os evangélicos tenham poder, um poder maior, né? Tenham um presidente, tenham governadores, senadores, deputados, e que atuem em prol disso. Ou seja, isso representa o fim da laicidade do Estado brasileiro. Isso é uma coisa antirrepublicana, antidemocrática, totalmente, né? A gente já tem diversos problemas no nosso país, crônicos, e esse é um problema que vem acrescendo ainda mais. É importante a gente lembrar também que esses deputados evangélicos, governadores, senadores, enfim, todos, são sempre favoráveis à elite. Isso é outra coisa que eu acho muito preocupante em relação a esse grupo, porque a maior parte dos seus eleitores, a maior parte dos evangélicos, são das camadas mais pobres, né? São das pequenas comunidades. E essas pessoas votam em pessoas por questões morais, né? E essas pessoas que eles elegem atuam contra essas pessoas no campo social, econômico. E elas não ligam, porque elas estão focadas no campo moral. A gente percebe que hoje o debate político no Brasil está praticamente todo voltado para uma questão moral, né? As questões sociais e econômicas, às vezes elas são colocadas até em segundo plano, que é absurdo, né, gente? Por quê? Porque a gente acreditava que estava estabelecido ali de alguma forma uma certa democracia, um certo Estado laico. A gente acreditava que isso que tinha sido conquistado de forma tão difícil fosse ser respeitado, e não está sendo, né? Então esse grupo é extremamente maléfico para o país. E o grande problema que eu quero colocar aqui, que algumas pessoas
não se dão conta é justamente essa questão de acharem que isso está passando ou que isso vai passar. Não tem como isso passar tão rápido assim. Pelo contrário, o número de evangélicos e essa radicalização, ela vem crescendo muito mais, né? Tem dados que mostram, as perspectivas mostram que daqui a 10 anos o número de evangélicos será igual ao número de católicos, né? Ou seja, a gente sabe que os católicos, de modo geral, não são tão radicais. A gente não vê, pelo menos não que eu saiba, uma bancada católica, especificamente católica, tal, dentro do Congresso. A gente até vê que os católicos, eles geralmente eles interferem, eles falam muito em questão do aborto e tal. É uma questão, sim, que eles colocam. E existem algumas alas dentro do catolicismo que são, sim, radicais, mas eu diria que é uma minoria, até onde eu sei. Mas os evangélicos não, gente. Os evangélicos, claramente, a maioria deles são assim, infelizmente. Né? A gente vê isso pelos grupos, vê isso pela quantidade de pessoas que seguem pessoas como Nando Moura, como Bernardo Kirtes, que votam no Bolsonaro, que votam em Malafaia, que votam nesses caras, que fomentam essa indústria bilionária, né? Porque as igrejas evangélicas, a maioria são, na verdade, comércios, indústrias. Elas visam dominar essas pessoas por meio dessas questões morais, mas os objetivos principais delas são dinheiro e poder. Tanto é que esses grandes pastores aí, donos dessas igrejas, são multibilionários e têm um poder enorme. Tem emissoras de TV, né? Tem rádios, tem jornais, tem revistas, lançam livros, milhares de coisas e tudo isso para arrecadar dinheiro e para manter esse sistema de acúmulo de riqueza e de poder. Esse é o objetivo deles, né? E, infelizmente, isso faz com que a população fique cada vez mais alienada e parece que é uma coisa que não está se revertendo. Não importa o quanto o Bolsonaro ou esses deputados, esses governantes sejam ruins, parece que essa ala radicalizada deles permanece, né? Porque essa é uma característica de grupos assim, é como uma seita, na verdade, né? Então, não importa os resultados que aquilo gera, eles permanecem com aquela ideia. Então, assim, realmente é difícil ser otimista em relação a isso, sabe? A gente tenta, né? Mas a coisa não é fácil, gente. É um problema muito complicado. Então é isso. Eu queria que vocês refletissem sobre isso. Que peço também que vocês deixem seus comentários aí, vocês digam que se vocês concordam com isso, vocês acham que dá para reverter isso, ou como pode ser revertido isso, porque sinceramente, principalmente no que tange essa questão, que é uma questão muito importante, eu acho muito difícil. Porque a principal característica da religião, do religioso, é o dogmatismo, né? E dogmatismo é isso, você não importa o resultado daquilo, você está seguindo aquilo e pronto. Então é complicado demais, cara, quando a gente lida com religião. Muito complicado. Principalmente quando essas religiões, elas ganham poder e elas se radicalizam dessa forma, né? Religião e poder e política, a gente vê historicamente que é uma coisa que não dá certo. Sempre dá em merda, mas não importa, as pessoas não ligam, sabe? Não adianta você chegar para uma pessoa e dizer isso para essas pessoas que estão dentro dessas seitas religiosas. Não adianta, né? Então, assim, para mim é complicado achar que esse problema é de fácil solução ou que as coisas estão se encaminhando para uma solução disso, porque pelo menos, pelo que eu vejo, as coisas não estão se encaminhando para isso, né? Então eu gostaria que vocês deixassem suas opiniões a respeito disso. Obrigado a todos
E até mais, gente. Peço que você deixe seu like aí, que vocês compartilhem esse vídeo, que vocês comentem para ajudar no canal. Até mais.